Olá, tudo bem com vocês, alunos das escolas Áureo Filho, Leão Soraço e Maria Rita? Aqui quem fala é o seu professor virtual de matemática. Me chamo Marcos e hoje nós vamos estudar sobre o volume de um cilindro reto e também sobre medidas de capacidade. Vem comigo! Bem pessoal, eu quero começar a aula aqui com vocês discutindo o que é isso chamado de cilindro, né? Nós vamos falar sobre volume de cilindro, como calcular o volume de um cilindro. Então é importante primeiro que vocês conheçam esse objeto geométrico, né? Um cilindro, pessoal, nada mais é do que um objeto tridimensional que tem a seguinte forma. Ele tem uma forma ali, um formato parecido ali com a lata que vocês conhecem, né? Uma lata de ervilha, uma lata de leite, né? Daquelas de leite em pó, né? Maiores. Enfim, ele tem esse formato, né? Com a base circular e com altura, né? Então vocês têm esse objeto com esses elementos, ele tem um raio, né? Ele tem uma base circular, então vai ter um raio ali na base dele. E vocês também vão ter outro elemento importante que é a altura. Esses dois elementos, a base e a altura, vão ser muito importantes nessa questão de como fazer o cálculo do volume de um cilindro, né? Então, para calcularmos o volume de um cilindro, né? O que nós vamos precisar saber é calcular a área da base do cilindro, que é um círculo, e nós vamos precisar multiplicar essa área da base pela medida da altura. Esse produto, né, entre a área da base e a altura vai resultar no volume de um cilindro, né? Só que nós sabemos, né, que a área da base do cilindro, que no caso é um círculo, nós sabemos calcular essa área. Nós sabemos que a área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então, para calcularmos a fórmula, para descrevermos a fórmula do cálculo do volume de um cilindro, basta então, trocar a área da base, né, do cilindro, que no caso é π vezes o raio ao quadrado, por essa expressão. Então vai ficar que o volume é dado por π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então toda vez que você quiser calcular o volume de um cilindro, basta conhecer a medida do raio, a medida da altura e trocar nessa fórmula aí que você consegue calcular o volume do cilindro, tá certo? E nós vamos ver em algumas situações aqui como fazer isso, né? A primeira situação é essa aqui que envolve esse cilindro, pessoal. Em um cilindro circular reto de altura 7 cm e de raio da base medindo 4 cm, ele pede para calcular o volume desse cilindro, né? Então nós temos os elementos que são essenciais para o cálculo do volume. Nós temos o raio, a medida do raio, e nós temos a medida da altura. Esses dois elementos são suficientes para que calculemos, né, o volume desse cilindro. Então nós temos o volume igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, que é a fórmula. O volume então vai ser π vezes, que é um raio, 4, então vai ficar 4 ao quadrado vezes a altura, que é 7 centímetros, né? Então nós temos o seguinte, volume igual a π vezes 4 ao quadrado, eu vou trocar por 16, né? 4 ao quadrado é igual a 16 vezes 7. 7 vezes 16 isso dá 112. Então ficar com 112 vezes π, qual a unidade de medida, professor? Centímetros cúbicos. Isso é muito importante que vocês não esqueçam de colocar a unidade de medida, pessoal. Centímetros cúbicos nós vemos que tanto a altura quanto o raio estão em centímetros. Então a unidade de medida do volume vai estar em centímetros cúbicos, tá certo? Então tome cuidado para não esquecer da unidade de medida. O π, professor, ficou 112 vezes π centímetros cúbicos. Não se preocupem com o π, né? Quando não falarem que ele é um valor aproximado, você simplesmente vai deixar ele lá aparecendo no seu cálculo. Não está aparecendo aqui. Uma segunda situação, pessoal, que eu quero discutir com vocês relativa a esse estudo do cálculo do volume de um cilindro. É essa aqui. Calcule o volume de um cilindro de raio igual a 5 metros e altura igual a 30 metros. Então o cilindro é esse que aparece para vocês. Nesse segundo problema, ele pede para considerarmos o π igual a 13,14. Então use π igual a 13,14 como está aqui animado para a gente. Então vamos fazer o cálculo do volume nesse caso aqui também. Nós temos a medida do raio, nós temos a medida da altura. São as medidas que são essenciais para realizarmos o cálculo do volume do cilindro. Sabemos que a fórmula do cálculo do volume de um cilindro é dada por V igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Bem, o raio mede 5 metros, então vai ficar π vezes 5 ao quadrado, e a altura 30, então vai ficar vezes 30, né? π vezes 5 ao quadrado vezes 30. 5 ao quadrado é igual a 25, então vai ficar π vezes 25 vezes 30. 25 vezes 30, isso resulta em 750. Então o volume aqui está sendo igual a 750 vezes π. Agora observem que no caso dessa situação, lá no começo, o probleminha ele falou que o π
nesse caso é para ser considerado igual a 3,14. Então, neste caso, quando o problema falar para você que o π é igual a 3,14, que é para você usar essa aproximação, então você troca aí o π por 3,14. Né? Então, você vai ficar com o volume igual a 750 vezes 3,14. E aí você vai ter então que o volume vai ser igual a 2.355 metros cúbicos, pessoal. Então, mais uma vez, eu faço esse apelo para vocês, que vocês tomem cuidado com a unidade medida. Observe que tanto o raio quanto a altura do seu cilindro estão na unidade metros, 5 metros de raio, 30 metros de altura. Então, você tem todas as unidades, todas as suas medidas em metros. Então, a sua unidade de medida final do volume vai estar em metro cúbico, tá certo? Então, tomem total cuidado com isso. Vamos ver mais uma situação aqui que envolve, pessoal, o cálculo de volume de cilindro. Ele pede para determinar o volume de um cilindro cujo diâmetro e altura medem 8 decímetros. Né? Então você tem o diâmetro medindo 8 decímetros e você tem a altura medindo 8 decímetros. Esse é o famoso cilindro equilátero. Né? Quando você tem um diâmetro com a mesma medida da altura, o cilindro é chamado de cilindro equilátero. Bem, aqui aparece um conceito que talvez vocês ainda não tenham visto com tanta precisão, né? O que é o diâmetro, né? A palavra diâmetro. Diâmetro, pessoal, é o segmento, né, que parte de um extremo da circunferência, passa pelo centro da circunferência e vai até o extremo oposto, né? Numa mesma linha reta, né? Imagine um segmento que toca dois extremos da circunferência passando pelo centro da circunferência. Isso aí é chamado de diâmetro. Vocês sabem que você obtém um raio de um círculo partindo do extremo do círculo e parando no centro. Se ao invés de partir do extremo e parar no centro, você continuar, né? Parte do extremo, chega no centro, continua, prolonga esse segmento e chega ao outro extremo, isso aí vai dar um diâmetro da sua circunferência. Então, o que você sabe do diâmetro? Você sabe que o diâmetro ele é dado por essa fórmula aqui. O diâmetro ele vai ser 2 vezes a medida do raio, dobro do raio, né? Então, se você quiser calcular a medida do seu diâmetro, você vai fazer multiplicar o seu raio por 2. E se você quiser calcular a medida do raio sabendo o diâmetro, você vai ter que fazer o quê? Dividir o seu diâmetro por 2. É isso que a gente vai fazer aqui. Nós conhecemos o diâmetro, mas ele não é diretamente importante para o cálculo do volume. O que é importante é o raio. Então, primeiro vamos descobrir a medida do raio a partir do diâmetro. Sabemos que o diâmetro é o dobro do raio. Sabemos também que o diâmetro desse cilindro, né, da base desse cilindro, mede 8 decímetros. Então, 2 vezes o raio vai ser igual a 8 decímetros. Né? Se 2 vezes o raio é 8 decímetros, divido os dois lados por 2. Então, vai ficar 2R sobre 2 igual a 8 sobre 2. E eu vou obter que o raio, então, mede 4 decímetros. Né? O raio vai medir metade sempre do diâmetro. Se o diâmetro mede uma quantidade, o raio vai medir metade daquela quantidade. Né? Então, o raio mede 4 decímetros. Né? O diâmetro mede 8, o raio mede 4. E qual que é a medida do volume, então, agora, professor? Agora nós podemos calcular o volume, porque sabemos a medida do raio, também sabemos a medida da altura. Então, basta fazer essas substituições. Né? Volume igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Volume igual a π vezes 4 ao quadrado vezes 8. Né? Então, qual que vai ser a medida do volume, pessoal? Π vezes 16 vezes 8. 16, né? Eu troquei o 4 ao quadrado por isso. Então, vou ficar com volume igual a 128 π. Qual a unidade de medida? Decímetros cúbicos, porque tanto o raio quanto a altura está em decímetros cúbicos. E assim eu encontrei o volume e deixo o π quieto, porque o π no enunciado não se falou nada sobre ele, não se pediu nenhuma aproximação, então deixo 128 vezes π decímetros cúbicos. E esse é o volume nesse caso. Bem, pessoal, e com esse exercício também eu encerro essa nossa aula. Desejo um grande abraço a todos vocês e até a próxima.